Esse homem é instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Senhor, quem tu és? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhes quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Salmo 117. Cantai louvores ao Senhor,
todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Fazendo uma pequena meditação sobre a primeira leitura que acabamos de ouvir, dos Atos dos Apóstolos, acompanhamos o encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco, momento da sua conversão. Antes disso, o texto caracteriza Saulo como um homem que só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Durante a viagem a Damasco, cercado por uma luz, o ressuscitado lhe aparece e dialoga com ele. Com a colaboração de Ananias, o Senhor revela a missão que tem para Saulo. Recuperada a visão, consciente do acontecido e cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. Assim, o homem de Tarso se prepara para começar a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Que assim seja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós cristãos devemos sempre pedir a Deus e colocar na mão dele, clamar pelas pessoas que perseguem os que falam em seu nome, que pregam a maldade, que tiram vidas. Nós, cristãos, servos de Deus, devemos pedir a Deus por essas pessoas, para que Jesus, o Todo-Poderoso, intervenha e dê a cada um de acordo com o que fazem, porque Jesus pode tudo. E peçamos a conversão desses, porque na verdade eles não sabem o que fazem. Que assim seja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.